Equações do movimento harmônico simples. Dedução passo a passo da construção da equação que descreve a posição em função do tempo e da equação diferencial que caracteriza qualquer movimento harmônico simples. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e vamos começar dando uma ideia do que significa dizer que um objeto está sujeito a um movimento harmônico simples. A palavra movimento quer dizer que vamos descrever a posição desse objeto à medida que o tempo passa. Já a palavra harmônico quer dizer que a posição desse objeto em função do tempo depende de funções como seno de um argumento alfa ou cosseno de um argumento alfa, onde na matemática essas funções seno e cosseno são conhecidas como funções harmônicas. E o termo simples significa que a amplitude desse movimento que a gente está analisando é constante, não varia, tem sempre o mesmo valor. Dentro desse contexto, eu trago 3 exemplos clássicos de movimento harmônico simples. O primeiro deles é o sistema massa-mola, o segundo é um movimento circular uniforme e o terceiro é o pêndulo simples. Vamos botar esses 3 sistemas para oscilar para ver o que acontece com a posição à medida que o tempo passa nesses 3 sistemas. Para o sistema massa-mola, a gente pode perceber que esse bloco de concreto oscila em torno de uma posição de equilíbrio que está mais ou menos por aqui onde eu estou marcando com o mouse. Já no movimento circular uniforme, a gente pode perceber que essa bolinha azul, a posição X dela e a posição Y também oscilam em torno de uma posição de equilíbrio. E no caso do pêndulo simples, a gente pode perceber que o ângulo de abertura desse pêndulo também varia em torno de uma posição de equilíbrio. E sempre que a gente tem situações em que nós tiramos o objeto da posição de equilíbrio, como por exemplo no caso dessa mola, que a gente puxa o objeto e solta e ele oscila em torno dessa posição de equilíbrio, dizemos que esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio estável. E o mais legal disso tudo é que qualquer sistema físico que sofra pequenas oscilações em torno de sua posição de equilíbrio estável pode ter a sua dinâmica, a sua evolução temporal descrita em termos das equações de movimento harmônico simples. Então vamos lá, começar a construir a equação que descreve a posição em função do tempo para movimentos harmônicos simples. E para isso eu vou pegar como exemplo o movimento circular uniforme, mas tanto faz, eu poderia pegar o sistema massa-mola, o pêndulo simples ou mesmo qualquer outro sistema físico que sofra pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio estável, ok? Então vamos lá, vamos começar com o movimento circular uniforme. Temos aqui uma partícula azul que vai se movimentar através de uma trajetória circular de raio R com amplitudes máximas no eixo X, que eu vou estar chamando de X máximo, e com amplitude máxima no eixo Y, que eu vou estar chamando de Y máximo. Obviamente, X máximo e Y máximo são iguais ao raio da circunferência dessa trajetória circular que a partícula azul vai estar realizando. Depois de um determinado tempo, essa partícula azul vai estar em uma outra posição, fazendo um certo ângulo alfa com a horizontal e tendo o mesmo raio de trajetória R. Bom, essa partícula azul vai ter uma posição em relação ao eixo X e uma altura em relação ao eixo Y, que a gente pode descrever como uma posição X qualquer, uma distância X, que ela está do eixo X aqui em maiúsculo, e uma posição Y, que é a altura que ela vai estar em relação ao eixo Y aqui em maiúsculo. Bom, se a gente quiser descrever a posição dessa partícula azul em relação ao eixo X, como varia a posição dela no eixo X e no eixo Y, podemos usar relações trigonométricas, como por exemplo, o cosseno do ângulo alfa, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa R. Bom, o cateto adjacente é o nosso X, e a hipotenusa R, que é o raio da trajetória, é igual à posição máxima também no eixo X. Então a gente pode escrever que o cateto adjacente é x e a hipotenusa é o nosso x máximo. Portanto, a posição no eixo x em função do tempo é igual ao x máximo vezes o cosseno de alfa. Se quisermos descrever a posição da partícula azul no eixo y, vamos utilizar a função trigonométrica seno do alfa, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa.
Então, nosso cateto oposto é a altura y da partícula e a hipotenusa é o r, que é igual a y máximo. Então, vamos ficar com y sobre y máximo. Basta passarmos o y máximo multiplicando o seno do alfa e vamos chegar que a posição no eixo y, à medida que o tempo passa, é igual ao y máximo vezes um seno de alfa. Tá, mas você está colocando aí que a posição depende do tempo. Eu olho para o outro lado da igualdade e não tem nenhuma variável t de tempo. E aí, como é que eu resolvo isso? Calma, eu já vou explicar isso para vocês. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, não custa nada, é rapidinho e ajuda bastante a divulgar o canal. Vou pedir também para você se inscrever no canal, já que quase 90% das pessoas que assistem aos conteúdos aqui publicados não são inscritas e ajuda bastante a divulgar o canal. Vou pedir também para você ativar o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Agora vamos lá, entender como é que a gente vai fazer aparecer um t de tempo no lado direito dessas equações. É fato que a variável alfa varia à medida que o tempo passa. Uma vez que a gente está falando de movimento circular uniforme, a velocidade que essa partícula azul tem ela é constante e, consequentemente, a velocidade angular dela também é constante. Vou lembrar aqui rapidamente a definição de velocidade angular, que é simplesmente a variação angular à medida que o tempo passa, ou seja, qual que é a velocidade com que esse ângulo está mudando, isso é a velocidade angular. Para uma volta inteira, o ângulo que essa partícula vai percorrer é igual a 2π, e o tempo que demora para essa partícula dar uma volta é o que a gente chama de período, dado pela variável t maiúsculo. E 1 sobre o período na física a gente também define como frequência de repetição do movimento, ou seja, a velocidade angular ou frequência angular é igual a 2π vezes a frequência de repetição desse movimento. O que interessa para a gente aqui é a relação entre alfa e t. E está na cara, é bem fácil, é só passar o tempo multiplicando ômega. E a gente fica então que ômega vezes t é igual a alfa. Portanto, a posição dessa partícula azul no eixo x e no eixo y podem ser descritas como x de t igual a x máximo vezes cosseno de ômega t e y de t igual a y máximo vezes o seno de ômega t. Tá, legal, mas eu ainda não encontrei aqui nessa dedução a variável φ que aparece somando o ômega t que você mostrou lá na introdução desse vídeo. Calma, eu já vou mostrar como essa variável φ surge quando eu tratar desse mesmo problema, só que usando como exemplo o movimento harmônico simples do sistema massa-mola. Agora, vamos deduzir a equação diferencial que descreve os movimentos harmônicos simples. Para isso, basta pegarmos uma dessas duas equações da posição em função do tempo e derivarmos elas duas vezes. Aqui eu vou escolher derivar a função x de t. Poderia fazer com a função y de t, que vai dar exatamente o mesmo resultado, mas isso eu vou deixar para vocês. Então vamos ver como é que fica a primeira derivada da posição em relação ao tempo. X máximo é uma constante, então sai fora da derivada. Falta só derivarmos cosseno de ômega t. E aqui a gente tem que cuidar, porque nós temos uma função ômega t dentro da função cosseno, ou seja, aqui temos que aplicar a regra da cadeia. Então vamos primeiro derivar ômega t, para depois derivar a função cosseno. Então a derivada de ômega t vai dar somente ômega, de tal maneira que vai aparecer multiplicando aqui na frente do x máximo o ômega. E a derivada de cosseno é igual a menos seno de ômega t. Então aqui a gente tem a primeira derivada. A gente precisa agora derivar essa função mais uma vez. Vamos fazer isso. Então as constantes menos x máximo e ômega saem da derivada, falta só derivar seno de ômega t. E aqui a gente vai ter a regra da cadeia novamente. Então a derivada de ômega t dá só ômega. Como já tem um ômega aqui fora, nós vamos ficar com ômega ao quadrado. E a derivada do seno de ômega t, como a gente sabe, é simplesmente o cosseno de ômega t. Então agora observem o seguinte, temos x máximo e cosseno de ômega t nessa equação, que é exatamente a função x de t. Então podemos substituir x máximo e cosseno de ômega t por x de t. Vai ficar da seguinte maneira, derivada segunda de x de t em relação ao tempo é igual a menos, que já estava lá, o ômega ao quadrado e a função x de t.
Agora basta passarmos o lado direito dessa equação para o lado esquerdo, que vamos chegar na equação diferencial que descreve um movimento harmônico simples como sendo a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais ω² vezes x de t, tudo isso igual a zero. Alguns livros didáticos trazem um nome para essa equação como sendo lei do movimento harmônico simples, ou também como equação diferencial do movimento harmônico simples. Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos que essa variável ω, que é igual a 2π sobre o período, ela também, dependendo do sistema físico que você estiver avaliando, vai depender das propriedades físicas desse sistema físico. Por exemplo, para um oscilador típico massa-mola, essa variável ω depende da constante elástica da mola e também da massa que está conectada a essa mola. Já num pêndulo simples, a variável ω depende da aceleração da gravidade e do comprimento desse pêndulo simples. Agora, utilizando um sistema do tipo massa-mola, eu vou te mostrar que a posição em função do tempo pode ser reescrita de uma forma mais geral, como sendo igual ao x máximo vezes cosseno de ωt mais φ. Vamos lá, me acompanha aqui. Temos aqui um bloco de concreto acoplado a uma mola numa situação em que esse sistema está em equilíbrio, ou seja, a mola não está nem comprimida e nem esticada, e essa posição que o bloco está a gente chama de posição zero. Bom, eu vou puxar esse bloco um pouquinho para o lado, até que ele alcance uma posição máxima, e obviamente nessa situação a mola vai estar querendo puxar ele para a posição de equilíbrio. Então, se soltarmos esse bloco, ele vai ganhar velocidade, vai passar pela posição de equilíbrio, depois vai alcançar uma posição mínima, depois a mola vai empurrar ele novamente para a posição de equilíbrio, mas ele vai passar por aqui com uma velocidade, vai alcançar uma posição máxima de novo e vai ficar fazendo esse movimento de vai e vem periodicamente. Bom, essa situação inicial que a gente está descrevendo é o tempo t igual a zero. Então agora vamos acompanhar de fato a representação dessa figura à medida que o tempo passa. Então quando esse bloco passar pela posição de equilíbrio, já vai ter passado um tempo t igual a 1/4 do período total. Quando esse bloco chegar na posição mínima, já vai ter passado metade do período total. Quando esse bloco voltar para a posição de equilíbrio, já vai ter passado 3/4 do período total. E quando ele voltar para a posição de amplitude máxima novamente, vai ter passado um tempo igual a um período todo, ou seja, o tempo que demora para o bloco ir até a posição mínima e voltar para a posição máxima. Vamos escrever um gráfico da posição desse bloco à medida que o tempo passa. Então vamos lá, no tempo zero, o gráfico se encontra na posição máxima, igual a x máximo. No tempo t igual a 1/4 do período, a posição dele é zero. Para o tempo t igual a metade do período, o bloco se encontra na posição menos x máximo. Para o tempo t igual a 3/4 do período, o bloco volta a passar pela posição de equilíbrio, e para o tempo t igual a um período total, o bloco se encontra novamente na posição x máxima. Se continuarmos a medir a evolução temporal desse sistema, vamos observar que esse comportamento dos pontos amarelos se repetem, ou seja, o bloco sempre vai entre uma posição máxima e uma posição mínima. Agora, se medirmos o tempo que demora para esse bloco chegar em algumas posições intermediárias, a gente vai ver que esses pontinhos amarelos começam a tomar uma certa forma de uma curva, de tal maneira que a gente pode descrever a posição desse nosso bloco de concreto que está acoplado a uma mola em função do tempo, como sendo igual a um x máximo vezes a cara que essa curva tem. Que se a gente lembrar lá de trigonometria básica, essa curva ela tem a cara típica da função cosseno de um argumento alfa qualquer. Tá, mas de novo você está me dizendo que temos uma posição em função do tempo, mas no outro lado da equação não aparece a variável t. Vamos lá, descrever como é que a variável alfa está correlacionável com a variável t. Bom, quando o tempo t é igual a zero, a gente precisa que essa função x de t dê igual ao valor x máximo. Ou seja, a gente precisa que o cosseno de alfa seja exatamente igual a 1. E quando que o cosseno de alfa é 1? Quando o argumento alfa for igual a zero, pois cosseno de zero é 1. E 1 vezes o x máximo vai dar só x máximo. Portanto, para o tempo t igual a zero, o alfa também é zero. Já para o tempo t igual a 1/4 do período,
a gente precisa que a função x de t seja igual a zero. Bom, a única forma é o cosseno de α sendo zero. E quando que o cosseno de α é zero? Quando α for igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, cosseno de π sobre 2 é zero. E 0 vezes o x máximo vai dar zero. Portanto, para α igual a π sobre 2, a gente vai ter que a função x de t vai ser igual a zero. Para o tempo t igual a metade do período, nós precisamos que x de t seja igual a menos x máximo, ou seja, precisamos que cosseno de α seja igual a menos 1. Quando que o cosseno de α é igual a menos 1? Quando α for igual a π, ou 180 graus. Portanto, para α igual a π, a gente tem cosseno de π igual a menos 1 vezes x máximo dá menos o x máximo. Perfeito! E assim vai para os outros pontos experimentais. Então, se fizermos um gráfico de α em função da variável t, vamos perceber que existe uma relação linear entre essas duas variáveis, de tal forma que se pegarmos um ângulo α qualquer e dividirmos pelo seu respectivo valor de tempo, a gente vai encontrar que esse resultado dá sempre igual a 2π dividido pelo período de oscilação desse bloco de concreto que está acoplado a essa mola. Bom, quando estávamos vendo ali o movimento circular uniforme, a gente viu a definição de velocidade angular como sendo exatamente α sobre t, que é igual a 2π sobre o período, ou que é igual a 2π vezes a frequência. Ou seja, essa relação é exatamente a nossa velocidade angular ou frequência angular. Então a gente consegue achar novamente uma relação entre α e t como sendo ômega-t igual a α. Opa, então a gente pode substituir esse valor de α lá na nossa equação da posição em função de tempo, de tal maneira que a gente vai ficar que a posição em função do tempo desse bloco de concreto, à medida que o tempo passa, vai ser igual a um x máximo vezes o cosseno de ômega-t. Toda essa nossa análise foi considerada a posição inicial como sendo essa amplitude máxima que o bloco de concreto tem. Porém, se a gente fizesse uma análise um pouquinho diferente, se eu começasse a analisar a posição do objeto a partir da posição de equilíbrio, depois ele fosse para uma posição máxima, voltasse para equilíbrio, posição mínima e voltasse para o equilíbrio, esse gráfico ia ser um pouquinho diferente. Ele ia ter essa cara representada por essa curva roxa, que, se a gente lembrar lá da matemática básica, essa aqui é exatamente a cara da função seno de um argumento qualquer. Ou seja, a gente poderia descrever que a posição desse bloco de concreto em função do tempo seria igual a um x máximo vezes o seno de ômega-t. Tá, mas e agora você me confundiu. Afinal, a posição em função do tempo depende do seno ou do cosseno de ômega-t? De fato, tanto faz. Isso depende da condição inicial em que eu estou avaliando o meu problema. Se a posição inicial era um x máximo, obviamente eu posso usar a função cosseno de t para descrever a posição em função do tempo. Se a posição inicial que eu comecei a avaliar o problema for igual à posição de equilíbrio, a melhor expressão é x máximo igual seno de ômega-t. Mas aqui vem o pulo do gato. Vamos lá. O fato é que a gente pode escrever, por exemplo, essa função de x de t representada pela curva roxa também como sendo através do cosseno de ômega-t. Como assim? Olha só, x de t igual ao x máximo vezes seno de ômega-t vai dar o mesmo resultado se eu escrevesse essa função como sendo x máximo igual ao cosseno de ômega-t menos 1π sobre 2. Verifica só, se o tempo t for igual a zero, o seno de zero é zero e o x de t vai dar zero. Se o tempo t for igual a zero, ômega-t vai ser zero, mas a gente vai ter cosseno de menos π sobre 2, que dá zero. Ou seja, x de t vai continuar dando zero. Se ômega-t for igual a π sobre 2, a gente vai estar com seno de π sobre 2 igual a 1. X de t vai ser igual a x máximo, que está nessa posição. E para outra função, se ômega-t for π sobre 2, menos π sobre 2 dá zero. Cosseno de zero é 1, que vai dar x máximo, então continua concordando. Ou seja, a função x de t pode ser escrito como x máximo seno de ômega-t ou x máximo cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Da mesma forma, a gente pode reescrever a função x de t, se quiser, como sendo em função do seno de ômega-t. Como assim? X de t igual a x máximo cosseno de ômega-t ou
x de t igual a x máximo mais um seno de ômega t mais π sobre 2. Ou seja, de fato, as funções seno e cosseno elas são praticamente iguais. O que diferencia elas é o que a gente chama de fase. Uma em relação à outra está defasada de π sobre 2. Aproveitando esse momento aqui, vamos definir algumas coisas nessas equações. O x máximo é o que a gente chama de amplitude, o argumento da função seno é o que a gente chama de fase, e a constante que estão somando aqui nesses argumentos a gente chama de constante de fase φ. De forma geral, qualquer movimento harmônico simples a gente pode escrever como sendo x de t igual a x máximo cosseno de ômega t mais uma constante de fase qualquer, ou mesmo como sendo x máximo seno de ômega t mais uma constante de fase qualquer. Então, tanto faz escrever em função do cosseno ou do seno. Obviamente, o valor dessas constantes de fase não vão ser sempre igual a π sobre 2. Elas vão depender da posição inicial em que começamos a avaliar o nosso problema. Então, por exemplo, se a posição inicial do bloco de concreto fosse uma posição intermediária entre a posição de equilíbrio e a amplitude máxima, o valor dessa constante de fase poderia ser qualquer valor numérico em radianos. Agora, vamos deduzir a equação diferencial que descreve qualquer movimento harmônico simples. E para isso, dessa vez eu escolhi a posição em função do tempo, que depende da função seno. Então vamos lá, pegar essa função e a gente tem que derivar ela duas vezes. Vamos fazer a primeira derivada. Então a derivada da posição em função do tempo, a constante amplitude máxima sai da derivada, fica ela ali, e agora a gente tem que derivar o seno de ômega t mais φ. Então aqui temos uma regra da cadeia, então a gente precisa primeiro derivar essa função que está no argumento do seno para depois derivar o seno. Então a derivada de ômega t mais φ, φ é uma constante, a derivada dela dá zero, e a derivada de ômega t a gente só vai derivar o tempo. Então derivada de tempo em relação ao tempo é 1, vai sobrar só ômega. Então vai vir um ômega aqui na frente multiplicando o x máximo. E a derivada do seno, como a gente sabe, é cosseno então, do ômega t mais φ. Agora a gente precisa derivar essa função mais uma vez, então o x máximo e o ômega saem da derivada e novamente aplicamos a regra da cadeia ao cosseno de ômega t mais φ. De novo, a derivada de ômega t mais φ vai dar somente ômega, que vai vir aqui para frente multiplicando o ômega que já existia, ficando ômega ao quadrado. E a derivada do cosseno, como a gente sabe, é menos seno de ômega t mais φ. Bom, x máximo vezes o seno de ômega t mais φ é a posição em função do tempo. Então vou substituir no lugar de x máximo vezes seno de ômega t por x de t. A gente vai ficar que a derivada segunda da posição em relação ao tempo é menos ômega ao quadrado vezes x de t. Basta agora passarmos esse termo que está do lado direito da equação para o lado esquerdo e a gente chega na equação final, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais ômega ao quadrado vezes x de t é igual a zero. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Dúvidas? Deixe nos comentários. Sugestões de novos exercícios ou deduções? Deixe nos comentários. Valeu!